Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast oficial. Salve nerds em geeks! Eu sou o Thiago Moura, TM, e se o Thanos tinha os genes de deviante, os Eternos poderiam ter ajudado os Vingadores, sim! E aí, gente, eu sou a Larissa Pansani, do canal Lollipop, e Eternos não é um ultimato, mas conseguiu ser épico da mesma forma. E aí, galera, Thalita, do Fórum Nerd. Marvete declarada, mas prometo não passar pano, prometo ser coerente, mas já digo que eu amei. Eu sou a Bia Mêndola e eu estou muito feliz que agora o MCU tem Angelina Jolie e Salma Hayek. Que maravilha de elenco, não é mesmo? Sim, elenco de peso aí, né, para poder agregar ainda mais. E é isso, pessoal. Espero que estejam todos bem e sejam bem-vindos ao podcast do Papo Nerd. Hoje falaremos aqui sobre o filme Eternos, o mais recente longa do Marvel Studios que dá continuidade ao MCU e que tem dividido bastante as opiniões do público, né? Com um orçamento aí de 200 milhões de dólares e a direção de ninguém menos que Chloe Zhao, já conhecida recentemente, né, pelo Oscar de melhor direção em Nomadland. Mas esse elenco de peso aí, né, com nomes como Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Jon Snow, entre outros. Baita filme. Vamos conversar aqui hoje e dar as nossas opiniões. Corte rápido. E para você que é novo ou nova por aqui, saiba que pode ouvir o Papo Nerd no Spotify, Anchor e em outros agregadores de podcast, inclusive em nosso canal no YouTube. Então, se inscreva lá e aproveite para seguir as nossas redes sociais e interagir com a gente lá no Papo Nerd Oficial. E não saia daí, porque a gente volta logo, depois do nosso Mural! Muito bem, Thiago. Lembrando que IJ Liveiro é o patrocinador do Mural do Papo Nerd. Então aproveitem e visitem o sebo virtual IJ Livreiro no Instagram. Lá você encontra livros de todos os gêneros, novos e usados, além de kits e sagas, a preços bem acessíveis. Além da venda, o sebo virtual também faz a troca ou compra de livros usados. O pagamento pode ser feito através do PagSeguro, boleto bancário, depósito bancário ou ainda à vista, para quem é daqui de Itaperuna. O frete é sempre a combinar. Então visite o perfil do IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido pela DM. E vamos aos patrocinadores do podcast Papo Nerd. Código Kid Itaperuna e Gestão ProMais. A Código Kid Itaperuna é a primeira escola tecnológica especializada em programação de jogos e youtuber, com foco no desenvolvimento do raciocínio lógico e da criatividade, visando o preparo dessa galerinha para encarar os desafios da tecnologia. A Gestão ProMais possui cursos profissionalizantes voltados para jovens e adultos que desejam se preparar para o mercado de trabalho ou aperfeiçoar suas capacitações. A sede fica em Itaperuna, no edifício Milênio Centro, Rua Rui Barbosa, número 383, próximo ao Hospital São José do Avaí. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, de meio-dia às 18 horas. E para quem é ouvinte do podcast, tem o cupom Papo Nerd para conseguir 15% de desconto na escolha do seu curso. Aproveite para seguir os perfis lá no Instagram, Código Kid
me.itaperuna e Gestão Promais e pegar as dicas e conteúdos postados diariamente. Medieval Burger. A Medieval Burger está sempre pronta para a batalha, com os melhores e mais deliciosos hambúrgueres artesanais da região. Verdade! Visite um de seus reinos em Muriaé, Bom Jesus ou aqui em Itaperuna, na rua Platão Boechat, número 468, no bairro Lions. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 18h30 às 23h30. Você pode fazer o pedido e retirar na loja ou optar pelo delivery com a taxa de entrega e o pedido mínimo de R$ 12. É só baixar o app Medieval Burger na Play Store e fazer o seu cadastro. Faça também o pedido pelo WhatsApp, os números estão na bio deles. Siga o perfil deles no Instagram e consulte o cardápio online. Lembrando que todo mês tem o burguês do mês e toda semana tem a quarta medieval. Só acompanhar pelo Instagram a Medieval Burger. Elite Dogs Gourmet. A Elite Dogs tem os melhores hot dogs da região no estilo gourmet. Possui um cardápio diversificado e totalmente baseado nas séries que mais amamos acompanhar. Para quem é de Itaperuna e quer visitar a lanchonete, é só conferir na rua Benedito Nicolau, no bairro São Mateus. Lembrando que o delivery possui uma taxa de entrega e o pedido mínimo é de R$ 9, podendo ser feito pelo site ou pelo WhatsApp 22997877948 ou ainda clicando na bio deles. Para acompanhar todas as promoções da semana, é só seguir a Elite Dogs Gourmet no Instagram e conferir o cardápio baseado na sua série favorita. E para você que deseja ter o seu produto, a sua marca ou a sua empresa divulgada aqui no mural do Papo Nerd, entre em contato conosco pelas redes sociais, @Papo Nerd Oficial, ou enviando um e-mail para papointernerd@gmail.com. Mande uma mensagem e vamos conversar. E para quem quer colaborar com a produção de conteúdo, o Papo Nerd está nos sites de apoio Padrim e Apoia-se. Olha só, Igor, temos lá níveis de metas com recompensas bem legais, bem bacanas aí, e a galera já pode ajudar colaborando aí com valores a partir de R$1. Olha só que legal. Olha só que legal, né? Legal, simples e fácil, né? Para você que já nos acompanha, né? Podendo aí nos ajudar para que possamos ter sempre condições de produzir conteúdo de qualidade para você. Atenção! Este episódio contém spoilers, então ouça por sua conta em risco. Nos quadrinhos, os Eternos são uma raça de seres quase divinos, criados por deuses cósmicos gigantescos, os Celestiais. Os Eternos, surgidos ainda no início da vida no universo da Marvel, imortais e superpoderosos, eles foram enviados à Terra para proteger os humanos da espécie destruidora, os Deviantes. E agora, vamos começando aqui com a nossa rodada inicial sobre o que achamos aí, de uma forma geral, sobre Eternos. Então, de uma forma geral, eu gostei bastante. Foi como eu disse, né, na introdução, conseguiu ser épico de uma forma bem particular. Não precisa ser um ultimato para ser épico, né? Só precisa conseguir fazer muito com pouco, e foi o que aconteceu. A Chloe Zhao é uma ótima diretora, ela conseguiu condensar a história de 10 personagens em um único filme de 2 horas,
Além disso, além de apresentar os personagens, ela conseguiu também apresentar a história, apresentar os arcos, apresentar conflitos. A gente teve começo, meio e fim, deixou ganchos também pro restante aí do universo, que a gente vai ver nos próximos capítulos, né? Então eu acho que, de maneira geral, eles conseguiram aquela coisa, né? Fazer mais com menos. Era um filme de 2 horas, chamaram uma diretora que é ganhadora de Oscar, né? Para dirigir esse filme, ou seja, para condensar tudo isso, e ela conseguiu. Eu fiquei bem feliz com o resultado. Achei todos os personagens muito carismáticos, gostei de todos eles interagiram muito bem entre eles, foram bem inseridos na trama, e eu acho que foi um sucesso, ao contrário das críticas, que logo a gente vai conversar a respeito. Estou bem feliz com o resultado. Eu gostei bastante também, eu saí da sessão muito satisfeita, porque eu fui com medo assim, de me frustrar por conta das críticas que a gente leu previamente, mas eu senti um destempero, né, nas críticas, não achei tão razoáveis, então eu até fui confiante, apesar do receio. Eu gostei muito, porque desde Pantera Negra que eu não assisti um filme que se preocupava com as relações. Então, isso eu achei interessante, ele não foi apressado em contar as histórias, mesmo tendo 10 personagens, eu achei que a Chloe conseguiu, de certa forma, equilibrar o tempo de tela deles, até melhor do que alguns filmes dos Vingadores. Desde James Gunn, que eu não vi também um filme com personalidade, assim, que você assiste e vê, não, esse é diferente daquela formulazinha padrão, daquela receitinha de bolo, de boa parte dos filmes. Então, me encantou ver isso, e representatividade, né? Nossa, surra de representatividade. Tem heroína surda, tem o primeiro herói do MCU homossexual. Eles adaptaram os gêneros dos quadrinhos, então ficou muito mais equitativo a equipe, e é multirracial, então tem vários personagens não brancos. Foi assim, de arrepiar essa parte, eu gostei bastante. Mas, ao contrário da Larissa, eu não gostei de todos os personagens, não. Eu acho que, entre as falhas que existem no filme, o que me incomoda é justamente que os 2 Eternos de linha de frente são extremamente sem sal, que, no caso, a Cersei e o Ikaris não me convenceram. E o Dany também, apesar de ele não aparecer tanto, como ele é promissor dentro desse universo, muito me preocupa, porque nem como Jon Snow convencia, apesar de que Jon Snow basicamente só lutava e fazia cara de bunda, né? You know nothing, Jon Snow. Então, ali, ele tentando fazer comédia, eu olhei e falei, o quê? Que foi isso? Mas, de modo geral, eu gostei bastante, mesmo com esses apontamentos que a gente vai destrinchar melhor aí ao longo do papo. Eu concordo muito com o que a Thalita e a Lari falaram aqui. Eu gostei do filme também. Eu acho que ele desenvolve bem os personagens, o que era uma coisa que eu estava um pouco com medo, porque é um filme, são 10 personagens novos, né? Quando chega, por exemplo, no Vingadores, você já tinha conhecido boa parte dos personagens em filmes diferentes. Aqui não, ela estava apresentando uma galera, todo esse grupo de uma vez só. E eu achei que funcionou muito bem, eu achei que a trama costurou muito bem, né, as personalidades, os poderes, e até deu espaço para reviravoltas, né? Porque eu não sei vocês, mas pelos trailers eu estava achando que o Druig ia ser meio o vilão, né? Porque ele tem o poder de controlar pessoas. Aí nos trailers dava para ver que os primeiros encontros dele com os outros Eternos estava meio estranho. Mas, né, não foi isso que vimos. Eu gostei de ser surpreendida assim. E eu tô embasbacada até agora com o visual do filme. Porque a Chloe Zhao, ela tem um visual muito próprio, né, nos filmes dela. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver Nomadland, que ganhou o Oscar, ou o Domando o Destino, que ela dirigiu antes, que são filmes com usa muita luz natural. Ela filma em grandes cenários imponentes, assim, de natureza. E é um visual muito distinto e que ela conseguiu manter nessa transição para o MCU, que é esse filme, né, muito maior, um blockbuster. E a gente sabe que às vezes blockbusters, assim, eles não deixam muito espaço para os diretores expressarem suas individualidades.
Mas eu achei que a Chloe conseguiu colocar esse toque dela nos visuais e na forma como foram tratadas as relações entre os personagens. Eternos, no fim, é um filme da Marvel, tem muita ação, tem muito do épico que a Lari até falou, mas ele é também um filme de uma família, né? É como se os Eternos fossem uma grande família aí que conviveu por milhares de anos e que é uma família ali levemente disfuncional, né? Com seus problemas, cada um com suas personalidades. Eu achei que funcionou muito bem, eu gostei bastante de como o filme costurou tudo isso, e eu fiquei sem entender, até agora eu tô sem entender as críticas, né? Mas eu gostei muito desse novo olhar que a Chloe trouxe para Marvel. Espero ver mais coisas assim, mais coisas diferentes no MCU. Olha, eu achei também muito bonito, né? Se a gente for olhar ali, né? Fotografia, efeitos especiais, visualmente o filme é lindo, né? Eu gostei demais. Mas assim, eu também, né? Eu fui assistir sem expectativas. A Thalita sabe que o meu hype para Eternos era quase nulo, né? E o fato de eu não conhecer muito sobre o grupo, até mesmo nos quadrinhos, né? Acabou me fazendo enxergar essa obra de uma forma assim mais madura e ousada, né? E então eu achei que foi muito bem trabalhado também assim nas questões filosóficas e de relação ali na humanização dos personagens também, porque se a gente for comparar, eles são até mais humanos do que alguns dos heróis que a gente já conhece, né? Então, para começo de conversa, é um filme que não é perfeito, mas é muito bom. Agora a gente pode falar um pouco aqui sobre a trama e a história do filme, né? A gente sabe que se passa ali depois dos eventos de Vingadores Ultimato e que ele carrega algumas consequências disso também, né? Então eu quero saber aí, né, se de fato teve algo que agregou ali substancialmente para essa nova fase aí da Marvel nas telonas. Bom, realmente, acho que 5 anos, né? Depois do blip, e a gente consegue ver justamente eles tocando no assunto, né? Que muita gente queria que fosse tocado, que é o lance do Thanos, né? Porque que eles não interferiram. E aí tem aquela explicação que a gente também já sabia, que eles não podem interferir em conflitos dos seres humanos, para os seres humanos poderem se evoluir da forma que devem. Então isso fica bem claro, e também explica o motivo para eles próprios estarem lá. Foi uma coisa que eu gostei bastante, que é o fato da própria população precisar se desenvolver até certo ponto, para aí depois nascer outro celestial, né? Para depois dizimar a população e nascer outras civilizações, outros planetas e assim por diante. Então a gente vê que é uma cadeia, né? É uma reação em cadeia. Então é bem legal, até porque tem uma história bem fora do comum. Não sei se todo mundo entendeu dessa forma, né? Acho que até por isso as críticas estão nesse nível, né? Igual a Bia falou, né? Não estou entendendo também o motivo de tanta crítica. Na minha opinião, é por conta, justamente, por conta dessa diversidade toda. Eu acho que a galera, 2021, o pessoal ainda não está pronto para toda essa diversidade, então é uma coisa muito, muito triste, né, ainda, mas, apesar de tudo, eu acho que é um filme importante, é um filme necessário, é um dos filmes mais necessários e mais importantes de todo o universo, justamente por trazer uma história nova, uma história que tem um frescor diferente. A gente sai, igual a Thalita falou, dessa formulinha, né, que a gente já vem assistindo, né, nos últimos 10 anos. Então tem uma história nova, tem personagens novos, tem diversidade, tem vários fatores, vários elementos novos que a gente não tinha visto. Então eu acho que o novo ainda assusta muita gente, por isso que tem esse tanto de crítica. Eu já queria até entrar nessa discussão, porque, também não tô entendendo. Eu assisti o filme e eu tentei evitar o máximo de spoiler. Tem um amigo que tava bem hypado, né, e tem um outro que foi, com expectativa zero, justamente porque ele viu muita crítica, e eu fui, li zero críticas, nem as críticas da parça aí, da Bia, do Omelete, eu vi. Então eu fui com expectativa super alinhada, assim, e eu gostei tanto do filme justamente por isso. Mas eu acho que o motivo pelo qual a galera não gostou foi por conta disso, diversidade,
que o pessoal ainda não está acostumado, muitas personagens femininas. A gente vê tipo, que os caras estão lá, só que eles acabam meio que contribuindo, não, eles não são os protagonistas, né? Eles estão lá para contribuir para a história, mas eles não têm tanto destaque quanto a gente viu nos Vingadores e nos filmes anteriores. Então é uma sequência de fatores, né? Então, eu vou deixar até para as meninas falarem, senão eu vou ficar falando aqui, vou fazer a minha própria crítica. Então, a gente vai abrindo espaço aí, porque as meninas com certeza vão concordar em alguns pontos comigo. Eu concordo plenamente sobre essa questão das críticas. Eu cheguei a ler algumas que falavam, olha, o filme é extremamente ousado, mas aí o que vinha depois do mais não fazia sentido algum. Tipo, o filme não tem comédia, que era algo que eles super reclamavam antes, que tinha comédia demais. E, na verdade, o filme tem comédia, só que é pontual, é uma coisa mais dosada, não fica aquela coisa meio que deslocada à toa, inutilmente. Não tem comédia. O filme tem ação, só que além da ação tem história. Não é igual aconteceu com Viúva Negra, que foi algo que eu super reclamei, que tinha ação, e eu ficava, gente, tá, mas qual que era o assunto mesmo? Quem é o vilão? Porque não ficava claro. Então, para mim, não teve razoabilidade, assim, onde se pautou a crítica, porque eu acho que você tem que criticar, se você acha algo negativo, mas tem que argumentar de forma plausível. Mas aí, falando um pouco sobre a questão histórica, gente, eu achei tão legal, Thanos, no fundo, foi um herói incompreendido, e a gente não sabia, que aí a gente vê, né, que ele sumido com metade da população, na verdade, atrasou os planos dos Celestiais. Eu achei essa jogada fantástica. Ali eu deu vontade de levantar e aplaudir de pé. Eu gostei muito da história, eu achei muito legal. E colocaram também uma pegada meio Westworld, que eles, na verdade, não eram deuses, eles são meio que máquinas, o que também justifica, então, que eles não desapareceram, né, com estalo, já que eles não eram seres vivos de fato. Então, ficou todo mundo lá, na minha concepção, né? Deduzi, mas não sei. Enfim, eu adorei eles passeando, assim, nas eras, aquela parte, as cenas da Babilônia, eu fiquei, assim... Sim, eu também. A coloração, o sombreado, né? A Beatriz falou muito bem, o sombreado que a Chloe consegue utilizar nas cenas. Eu até assisti Nomadland para eu conseguir ver essa questão, fazer esse comparativo, e até a forma de mover da câmera é diferente, é um negócio, assim, sensacional, ela dá um toque especial, e a história possibilitou, né, navegar pelas gerações, então usou na fotografia, as batalhas, as cenografias, as coreografias, eu achei lindo. E mesmo se o filme fosse ruim, gente, a Angelina estava lá, a Angelina era um evento. Toda hora que ela aparecia, assim, a gente tinha que erguer o queixo para se concentrar, para focar, porque, tipo, ela estava no MCU, eu nunca imaginei. Se fosse para apostar dinheiro, eu tinha ficado pobre, porque eu nunca apostaria em ver a Angelina Jolie no MCU. Aí, de forma geral, eu adorei a história. Aí, um apontamento que eu tenho que fazer tem a ver com a cena pós-crédito. A Chloe recentemente falou que a voz que aparece lá falando com o Danny é o Blade. Aquilo me frustrou um pouco, porque eu tenho 33 anos de idade, eu já estou ficando um pouco exaurida, assim, de tanta coisa de herói. Eu não estou conseguindo acompanhar já. É muito personagem entrando, aí eu não consigo contextualizar onde o Blade vai casar com esses heróis meio que de tudo diferente. Eu estou perdida. Verdade. Eu, inclusive, escutei na internet lá, né, li alguma coisa falando sobre ser o Doutor Estranho, a voz ser muito parecida, e o que tem muito a ver, né, em ser o Doutor Estranho ali, né, em falar algo mas a Chloe pra confirmou, ele, né? que era o Blade. Foi oficializado já. Sinto muito. Se fosse o Doutor Estranho, faria sentido na minha cabecinha, então, que não entende muito de quadrinhos. Só... Uhum. Mas aqui não dá para eles deixarem o Doutor Estranho resolver o MCU todo sozinho, né? O coitado já apareceu não, né? Foi mencionado ali em WandaVision, vai ter que arrumar a casa do Homem-Aranha. Arrumar não, né? Aparentemente vai bagunçar. E ainda vai ter o filme dele. Acho que eles quiseram abrir mesmo esse leque aí do universo da magia e do cósmico. E porque eu lembro que o Kevin Feige já tinha falado que eles iam explorar mais
esse lado mais fantástico e mais espacial do MCU na fase 4. Então, acho que Eternos foi realmente o ponto de partida para isso, né? Porque, eu achei muito legal como o filme contou como que é a origem do universo dentro do MCU. Eu achei isso muito bacana, porque eu não estava esperando que eles fossem contar, não, como que as galáxias se formam, os universos. Falei, caramba, isso foi muito legal, né? Foi uma ótima sacada. E acho que isso abre, né, muitas possibilidades interessantes para o futuro da Marvel, e isso também serve à própria história que eles contam, né? Como a Thalita estava falando de quando eles usam o Thanos, né, para explicar que o estalo do Thanos meio que ali adiou o processo do nascimento do Celestial. Quando a Ajak, né, que é a Salma Hayek, fala: ai, esse povo salvou o universo, eles trouxeram as pessoas de volta, né? Então a gente tem que salvar essas pessoas, né, os humanos. Para mim, a missão deles ali fez todo sentido dentro desse panorama todo da Marvel. Eu gostei, eu acho que tem possibilidades muito interessantes aí. E só complementando, né, que as meninas falaram das críticas, é isso, gente, não faz sentido nenhum. Acho que teve, sim, muita crítica por conta da diversidade. Muita gente julgou o filme pelo que eles queriam que o filme fosse e não pelo que o filme é. Teve a turma do, ai, meu Deus, não é um filme cheio de piadinhas, nananã. E teve a turma que eu vi também, da crítica assim, especializada, mas como que esse não é um filme da Chloe Zhao, não é um filme como ela faz, não é um filme independente, assim, tipo, mas gente, eu achei que ela conseguiu unir aí o melhor dos dois mundos, mas eu vi que muita gente ficou um pouco incomodado que o filme não foi necessariamente super para um lado ou super para o outro. E olha, eu acho que deve ter, para muita gente, deve ter pesado também. Um filme dirigido por uma mulher que acabou de ganhar o Oscar e ela agora está no MCU, como assim? Acho que rola um recalque. Mas, né, infelizmente tem essas pessoas, mas o filme tem uma história linda que se sustenta e eu acho incrível que eles usam a diversidade de uma forma que é tão natural e que faz tanto sentido para a história que eu até comentei num vídeo pro Omelete outro dia. Os Eternos são deuses, mas que precisavam viver entre os humanos, né? Então, por que eles vão representar só um tipo de pessoa? Não faz sentido, né? Se eles têm que ali ser feitos à imagem e semelhança da população que eles vão estar ali entre, por que eles vão representar só todos serem homens brancos ou mulheres brancas? Não faria sentido mesmo. Então eu achei que a diversidade aí coube perfeitamente. Muito bem colocado aí, né? Tudo que vocês falaram aí, né? Acho que eu só vou reforçar aqui, não é nem acrescentar, é reforçar que acho que o problema todo está em a galera não estar com, sei lá, a mente aberta ou com a visão um pouco mais madura para aceitar isso, porque é um grupo ali bem diverso, a gente vê que tem representatividade ali, e isso é necessário, né? Cada vez mais. Então, o grupo ele ficou muito bem trabalhado e eu gostei demais. Agora, sobre essa pontuação das críticas aí, eu estava dando uma olhada e ali no Rotten Tomatoes está lá 47% da crítica e 80% do público. A galera gostou do filme, gente. A galera, né, de uma forma geral, gostou do filme. Tudo isso que vocês falaram aqui, essa galera meio que da crítica ali, que eu acho que realmente não estava pronta para receber esse filme aí, que ele é um filme que está destoando do que vem sendo produzido. E que realmente essa nova fase da Marvel, eu acho que ela vai trazer muito disso, uma coisa mais ousada e mais madura. Eu acho que é por esse caminho aí que tem que seguir, não é? Agora, sobre a história, cara, eu tenho que falar aqui que foi genial você, assim, explicar essa coisa da origem da vida. Eu também gostei muito, Bia. Realmente, uma parada surreal ali. Você não está esperando e, de repente, caralho, os celestiais têm que brotar de dentro de um planeta, uma parada muito louca. E
E sobre a piadinha que eu fiz lá, que eles poderiam ter ajudado o Thanos, nos quadrinhos, né, a gente vê, eu li na internet lá, que o Thanos ele tem os genes dos deviantes e tal, mas ali eles não mexeram muito nisso, porque é um passo muito arriscado, um lugar muito difícil ali, complicado de se mexer. Então eles só falaram, o Thanos veio cá, né? Causou um problema aí, mas as pessoas desse planeta conseguiram trazer de volta a galera toda. Então, assim, essa galera aqui, né, precisa ser ajudada, né? Eles têm um diferencial. Isso serve para explicar muito, muito a tomada de decisão ali de alguns deles ali no rumo da história, né? Porque a gente vê que a Thalita falou que é tipo uma linha de produção lá, né? Você não coloca eles como deuses, são simplesmente uma galera ali que está diferente no rolê. E aí você vê que os poderes deles também não são coisas assim muito físicas, a gente tem umas projeções ali sempre que eles vão usar os poderes. Isso aí, além de lindo, né, graficamente falando, ficou muito bonito, você tem uma explicação também científica por trás ali. E fora que é muito legal você estar com eles ali acompanhando cada momento e eles tendo um dilema ali, onde, poxa, a gente não pode interferir nisso aqui, mas a gente tem que fazer com que eles possam evoluir por conta própria. E aí, aquela parte lá, cara, eu achei muito legal do Phastos querendo já jogar um motor, eu acho que um motor a vapor, em cima deles. Ele falou, não, pô, você tá muito adiantado. Eu falei, tá bom, tá aqui, ó, tirou a porrada de aguenta aqui, ó, um arado, tá bom, lá, entrega para eles lá. Tipo assim, super básico, simples, tá bom para eles ali agora. Então, caraca, velho, muito, muito legal. A história toda, se a gente for pegar, né, nesses 7.000 anos aí, a gente viu que eles ficaram aqui, eles viveram com os humanos, eles também acabaram se tornando humanos, cara, por conta disso. Mano, são 7.000 anos, cara. Até o Thor, que é mencionado lá, tem acho que 1.500 anos, né? Pô, mano, os caras estão 7.000 anos aí. Isso deixa eles muito ali dentro da galera. Você vê que o Kingo parece que ele virou um artista de cinema. A gente tem cada um deles ali, cara, vivendo, gostando de viver aqui, de ficar aqui na Terra. Falar, mano, seguinte, né? A gente acabou com os deviantes, vamos cada um aqui pro seu canto, vamos viver aqui, né? Vamos seguir o nosso rolê aqui, beleza. Até quando eles não sabiam o que de fato era o plano dos Celestiais, né? Que envolvia, tipo, dar um reset neles todos para começar novamente e usar, né, a Terra como uma criação de novos universos. É uma parada assim que chega a surpreender bastante a gente, né? Eu acho que é uma história assim que foi bem contada nesse filme. E agora vamos conversar aqui sobre os personagens aí, os seus poderes. Vocês acharam assim que eles funcionaram como uma equipe, né? Tem algum personagem aí que vocês mais gostaram ou de algum poder assim deles que vocês mais acharam interessante? Eu acho que funcionou sim como equipe. E, o tempo todo eles falam que eles são uma família, né, disfuncional. E eu acho que ao mesmo tempo que eles têm as diferenças e tal, eles também funcionam muito bem como equipe. Eu vou concordar com a Thalita que realmente o Ikaris e a Cersei são personagens super, tipo, falta carisma, entendeu? Em relação aos outros, falta sim carisma, principalmente o Ikaris, nossa, zero carisma, e eu acho que pra importância que a Cersei teve, porque ela meio que vira personagem central, da metade pro final, né? Todo mundo apostava na personagem da Angelina Jolie, depois, o pouco que eu vi, né, da história e o pouco dos spoilers que eu recebi, eu vi que a Tina não ia ser uma das personagens centrais, né, então eu acho que pro impacto que a Cersei traz, né, e pro papel que ela tem dentro da trama, eu achei que faltou carisma da personagem. Ou da atriz, não sei. De repente é uma coisa que ela precisa trabalhar ao longo dos próximos filmes, não sei. Tipo, a pegada mesmo da personagem no filme é uma pegada de superação. Fica claro que ela é subestimada, principalmente pelo Ikaris. Dá pra perceber até tipo um relacionamento meio estranho entre os dois, porque ele meio que não bota muita fé, sabe,
no que ela tem para oferecer. Até falam em um determinado momento para o Ikaris que ele subestimou ela, subestimou o poder dela. Então eu acho que ela tem a própria história de superação dela. Ela precisa chegar aonde ela sabe que ela precisa chegar, mas ela não consegue. Então eu acho que um dos problemas é esse, entendeu? Tipo, demora para engatar. O Ikaris, enfim, tipo, apenas branco, sabe? Tipo, não traz nada de novo. Mas o que realmente destaca é os personagens que, entre aspas, ficam em segundo plano, né? A Thalita bem colocou que a Cersei e o Ikaris são personagens da linha de frente. Então, mano, Festus, a própria Sprite, né, que é a duende, também tem a história própria de não conseguir crescer, ou seja, ela não consegue avançar para o outro patamar, né, que é a vida adulta, ou seja, ela não consegue se apaixonar, ela não consegue retribuir, né, quer dizer, ela não tem esse amor retribuído, né, da parte do Ikaris, ela não consegue, enfim, ela não consegue amadurecer, enfim, tipo, ela consegue amadurecer por dentro, mas por fora ela não consegue. Então, tem toda essa questão dela também, que a gente vê sendo resolvida no final, que é uma questão, né, dentro do filme, além do Festus, além da Ajax, enfim, todos eles têm questões. Eu acho que, apesar de todas essas questões, eles funcionam muito bem ainda assim como equipe, porque tem uma história central. A Thalita também bem colocou que tem história, né? Então, ao contrário dos outros filmes, que é só ação ou só comédia, nesse filme a gente tem história. E eu acho também que é um ponto que pegou a crítica. Tem muita história, e a galera não tá acostumada para muita história nos filmes da Marvel. A gente vê a história sendo formada ao longo de 10 anos. A gente não vê uma história sendo formada durante um filme. E a gente tem, por exemplo, vamos supor, 10 anos em um filme, praticamente. A gente consegue ver total a trama ser construída e ser desenvolvida nesse filme. A gente não tá acostumado com isso. Então eu acho que os personagens, mano, nunca vi acontecer dessa forma. Personagens bem desenvolvidos e as histórias serem contadas. A gente tem os flashbacks, mano, de outros milhares de anos. Sabe? A gente consegue ver pelo que eles passaram, como eles estão lidando com a vida deviantes, né, que eles acharam que tivessem exterminado. A gente vê tudo isso. Gente, é um filme de 2 horas, são 10 personagens. Eu fico de cara com isso. Então eu acho que funciona bem sozinhos, funciona bem como equipe, funcionam bem como contrapontos um do outro. A Bia falou bem, né, que todo mundo esperava que o Droog fosse um antagonista, mas ele não vem, né, como antagonista. Eu vi até gente falando que ele seria meio que... agora eu esqueci a palavra, mas aquele antagonista que a gente ama, né, tipo, tá lá, mas... o Vegeta. Fizeram uma comparação com o Vegeta de Dragon Ball. Tipo, ele não é o vilão, mas ele é um pouco de antagonista, sabe? Porque ele não tá seguindo a mesma vibe dos outros. Então, eu acho que é bem um anti-herói, talvez? Isso, anti-herói. Eu esqueci a palavra. É anti-herói, exatamente. Então, é isso, gente. Até o Droog, que acaba saindo um pouco, a Duende também, no finalzinho, acaba saindo um pouco, mas mesmo assim, todos eles se encaixam e dá pra ver que realmente é uma família, gente. Eu amei mesmo. Dos personagens, meu top 3 começa com a Tina, por motivos óbvios, mas fora os motivos óbvios, né? Eu lembro que quando começou lá o filme, eu falei, gente, aí Jack que vai ser a mãezona da geral, aí eu já falei, nossa, que raiva, Angelina que merecia isso. Mas aí quando a Jack morreu, eu falei, ufa, ainda bem que não foi a Angelina, né? Ufa. Mas eu adorei o CGI que eles utilizaram, assim, pro poder da Tina. E a relação dela com Gilgamesh é a prova de que tem que ter química. Aquela amizade foi linda, foram poucos minutos, mas funcionou, foi orgânico. Cersei com Ikaris não dava, não passava, a gente não conseguia sentir aquele romance. Tanto que eu achei um desperdício a primeira cena de sexo do MCU ter sido com os dois. Achei uma pena. Tem cenas na Malhação que acho que foram mais marcantes. Não, o beijo do Festus com o marido dele teve mais... Deu de mil! Um beijo teve mais química do que a cena de sexo deles. Sim, sem dúvida. Fora que todas as outras relações, porque também o Droog com a Makkari
Foi Aham. super fofo. Só os olhares dos dois, né? Sim. Muito fofo, muito fofo. Mas a Cersei não funcionou com ninguém, porque também com Dany não engoli. Enfim. Acho que faltou carisma, né, da atriz, Faltou. coitada. Você resumiu bem, a palavra foi carisma. Não tinha, e ela precisava mais do que todos os outros. Sim. Que não tem a ver com a personalidade em si. Dá para perceber, né, apesar dela estar 7.000 anos na Terra e ainda não ter autoconfiança em si. Ok, vou relevar isso. Mas ainda assim faltou aquela coisa de ser interessante ao público. Ela, para mim, não foi interessante. Foi uma personagem que eu não consegui ter afeição, mesmo ela sendo uma das predominantes em tela. Uma pena. Mas, além da Tina, eu achei o Droog um dos melhores Eternos. E me surpreendeu, porque quando eu li a descrição dele, eu falei, ixi, esse daí vai ser aquele chatinho. Mas o conflito interno dele é tão bonito de acompanhar. Tem até um bate-boca dele com a Jack naquela parte que mostra lá a Mesoamérica, que eu achei linda. Ele, com poucas frases, ele me emocionou. Foi uma das partes, inclusive, que eu achei mais impactantes do filme, que foi, assim, visceral mesmo, que ele, de fato, queria interferir, apesar de não poder, porque ele viu uma preocupação. Para ele, não era ético não interferir, então esse conflito eu achei muito legal. Apesar do poder dele não ser tão interessante, né, essa questão de controlar a mente, ele também tem uns movimentos, né, na lutinha lá contra os deviantes, que foi lá na Amazônia peruana, ele mostrou que sabe os paranauês, então eu gostei bastante. E a Makkari mostrou para DC que não precisa de ter slow motion e que não precisa dar close em herói velocista para conseguir grandes cenas de ação. Ela roubou a cena, aquela batalha lá no final contra o Ikari, ela roubou a cena, desceu a lenha no cara, e a corrida foi fluida, e, enfim, funcionou. Então, para mim, são os 3 melhores Eternos. Os 2 piores, já falei que é a Cersei e o Ikari. Os outros demais agregam, mas eu quero falar de um personagem que eu não esperava, e foi fantástico. O mordomo, o Carun, a coisa mais fofa do mundo. Meu Deus, eu dei muita risada. Eu rachei o bico. Sim! Ele é perfeito. Perfeito, sem defeitos. Ele é tipo o rap Hogan do ponte. Kingo, né? O Tony Stark tinha o rap, né? Então aí o Kingo tem lá o Carun, que serve ali meio que como um rap. Sim, achei Falou assim, bem, Thalita, essencial. falou bem. Essencial. Quando saiu um pôster dele essa semana, eu, uhul, dono do mundo, adorei. Espero que ele continue aí, apareça em outros filmes para frente, porque ele é bastante útil nesse gancho da comédia. Porque ele faz isso, quem faz isso, e o Fastos faz isso muito bem. Aí foi um trio ali da comédia, porque o Dany definitivamente não faz bem. Não convence. Ai, gente, o Carun é perfeito, amei muito. Eu gostei muito dele. Eu gostei do Kingo também. Gente, o Kingo, a forma como ele é introduzido ali na cena de, né, uma cena de um musical de Bollywood, depois ele explicando, aqui é meu tetravô, que era famoso, depois foi meu bisavô, meu avô. Eu achei muito genial. Eu achei muito legal. Apesar de eu ter achado meio, não sei, talvez estranho seja a palavra, né? Que ali na luta final ele fala tchau, gente, e ele não volta, né? Geralmente você espera que quando um herói vai assim, vou embora, geralmente ele volta pro ato final, né? Para aquela grande batalha. Ele não voltou, né? Ele falou, vou aqui fazer minhas coisas, beijos para vocês. Mas eu também achei a Athena maravilhosa, e a dupla dela, né? O par dela com o Gilgamesh foi tão bonitinho, porque eles aparecem relativamente pouco, se você pensar, né, no grande esquema das 2h40 do filme. Mas os dois conseguem criar um relacionamento tão de carinho, sabe, de afeição. Você realmente acredita naquilo, e você entende, né, como era para ele vê-la daquele jeito, né, que ela tem aquela doença que afeta a memória dela, e você entende qual é o peso que a morte dele tem ali no meio do filme. A Makkari eu adorei, mas só achei uma pena que ela aparece pouco, né, no fim das contas, em relação aos outros Eternos. Ela aparece ali no finalzinho, mas a gente
A gente não sabe direito o que ela estava fazendo ali na Terra, né, durante esse tempo todo. Ela ficou só ali na nave. Eu queria ter visto um pouco mais dela, né? Porque a gente vê que ela gosta ali dos artefatos, os artefatos históricos. Eu queria ter visto, eu senti só falta de ter um pouquinho mais dela. Porque... Acho que é por conta do lance comercial, né? Não sei se, já é uma grande vitória a gente ter uma personagem surda, né? Então, se tivesse o mesmo tempo de tela que os outros personagens, eu não sei se ia ficar tão atrativo assim comercialmente. Então, eu acho que foi inserido, só que aí, leva um tempo ainda para ganhar força, sabe? Não sei se de repente, porque querendo ou não, tinha que usar a linguagem, né, correta, a linguagem dos sinais, e acaba que eles precisam ter também eles usam a linguagem, aí eles precisam falar também. Então isso acaba causando uma dificuldade para quem está assistindo o filme, né? Não deveria causar, mas como a gente não está acostumado, né? Não sei se seria tão atrativo assim comercialmente. Acho que pode ter sido uma barreira isso. Ela faz até uma campanha, a atriz fez uma campanha para normalizar a legenda, porque americano tem uma birra contra a legenda assim gigantesca. Exato. Então, mas é que esse mercado está mudando. Talvez tenha faltado um pouco de ousadia da Disney, mas, por exemplo, um dos grandes sucessos, né, do Festival de Sundance, um dos grandes sucessos foi Coda, que estreou aqui como no ritmo do Coração. Eu não sei se vocês chegaram a assistir, que é um filme sobre uma garota, que ela é a única garota ouvinte numa família de surdos. E o filme é quase todo na língua americana de sinais. E foi um dos maiores sucessos do festival. Foi comprado pela Apple por um valor absurdo, que já acho que de $20 milhões. A Disney agora vem com Hawkeye, eles vão tratar também, né? A Echo é uma vilã surda. Esse nicho específico, porque, por exemplo, aquela série Round 6 não surtiu tanto sucesso, dizem, nos Estados Unidos, justamente por causa da legenda. Quando é uma massa maior, a galera ainda não se adaptou, ainda também teme a mudança. Já um filme já mais cult, com um nicho mais específico, tende a ir bem, mas também é tudo suposição. Acho que tá mudando. Acho que a Disney podia ter investido um pouquinho mais nela, até porque a atriz, a Lauren Ridloff, ela já é conhecida, né? Ela tá em Walking Dead, que, bem ou mal, teve um declínio nos últimos anos de audiência, mas lá nos Estados Unidos ainda é muito vista, né? Eu senti um pouquinho de falta dela. Mas, de resto, no geral, eu gostei dos personagens. Eu gostei da Cersei. Eu entendo que ela está num papel um pouco mais ingrato, que ela é um papel que eu vejo que foi meio tratado como de mocinha ali, de novela, porque ela começa realmente a se descobrir mais pro final, né, que ela começa a tratar as habilidades dela ali, que ela reconhece o que ela pode, né, transformar coisas maiores, né. Mas você não acha que foi proposital isso, Bia? O quê? Dela ganhar mais projeção para o fim? Isso. Não digo nem projeção, eu acho que se descobrir mesmo. Eu acho que a história dela foi essa questão da descoberta, porque ela não sabia do que ela era capaz. Eu acho que é isso, é a jornada dela se tornar mais confiante, né? Ter a dimensão do poder dela também. Eu acho que é um papel um pouquinho mais ingrato do que os outros, porque é uma jornada mais tradicional, né? Mais ali na caixinha. O Icarus realmente eu também achei mais sem graça, porque ele é a piadinha que eles fazem no filme, né? Ele é um Superman ali no universo da Marvel, só que sem aquele tchan do Superman que a gente está acostumado a ver, né? Sem a capa também. Ele não é o Henry Cavill, né? Exatamente, também não é o Henry Cavill. Gente, vocês não acharam que o Icarus lembra muito o Soldado Invernal? Como que é o nome dele? O Bucky. Isso, o Bucky. Aqui no caso, né? O personagem Bucky, né? Lembra mesmo. Não, Sebastian Stan, que é os atores. Os atores. Bem parecido. Eu achei extremamente parecido. Colocar um braço de vibrânio nele, cara. Nossa, eu achei muito parecido os dois.
Olha, gente, eu não tinha pensado, viu? Mas pior que é Eles são mesmo. muito parecidos, Bia. E eu lembrei muito Pior que é. também do Capitão Pátria. Do Capitão Pátria? É Capitão Pátria, do The Sim, Boys? Vocês colocaram muito bem aí, né? A respeito dos personagens aí, cada um com seu dilema, com seu conflito ali, né? Alguns foram mais aproveitados, né? Melhor aproveitados do que os outros. E eu gostei muito, cara, da Mikari. Eu gostei demais dela, né? Igual a Bia falou, ela apareceu pouco, mas sempre que ela aparecia, eu ficava assim, querendo mais dela. Tanto é que a minha cena favorita do filme é a surra, né? Que ela dá, né? Aquele momento ali que ela consegue dar uma sequência ali no Icaris ali. Então, assim, porrada no cara. Gostei demais, cara, do jeito que eles colocaram o poder dela. A Thalita falou super bem, você não precisa de ficar colocando ali slow motion, né? Ficou visualmente, ele graficamente ficou bonito, demonstrado ali daquele jeito. E ela dá um cacete bonito no cara, eu gostei mesmo. Mas eu também gostei muito do Fastos, cara. Nossa, o poder do cara, a vida dele, o cuidado que ele tem com a família dele. Ele falou, não, mano, eu quero salvar esse planeta aqui porque eu tenho família, cara. Eu tenho uma vida aqui, eu quero ficar aqui, eu quero dar um futuro, né? O marido dele lá fala com ele, fala, cara, se a gente pode dar um futuro para o nosso filho, vai lá com a sua equipe, né? Vai lá nesse rolê aí, ajeita essa parada aí pra gente. Por quê? Assim como tem aquela consciência de família entre os Eternos, ele tem a vida dele humana ali, né? Apesar de que ele sabe que ele é um Eterno, o marido dele é um humano, o filho também é humano, mas ele ama eles, né? Como se ele fosse um humano, cara. Então, assim, a humanização desses personagens foi uma coisa que realmente me pegou pelo pé, cara. Isso aí foi uma coisa que eu não estava esperando tanto, não estava esperando dessa forma. Então, foi o que eu mais gostei nessa relação entre os personagens foi isso, que eles conseguiram dosar muito bem, né? Essa questão da piada também, eles foram meio que incisivos, né? Trocaram a piada pela emoção, eles souberam emocionar a gente, né? Você não precisa de dar aquela porrada de piadinha a todo tempo, não, cara. Se você souber colocar as piadas nos momentos certos, mas trabalhar muito bem a emoção, eu acho que funciona bem também, né? Então, isso aí que ficou legal, na minha opinião. Eu já falei da minha cena favorita do filme, mas eu quero saber de vocês aí. Tem alguma cena favorita aí nesse filme épico aí, lindo? Olha, eu vou confessar que a minha cena preferida foi quando o Icaris vira pra Tina e fala, você nunca precisou lutar comigo. Aí ela vira e fala, eu nunca precisei, mas eu gostaria, né? Tipo, eu sempre quis. E aí eles vão lá e começam a lutar, mano, porque a gente vê que, a hora que eu fiz meu vídeo, né, quando eu fiz meu vídeo no canal, apresentando os personagens, eu coloquei, né, que eles sempre foram meio que antagônicos, né, justamente por isso, porque eles sempre foram os Eternos mais fortes. Então, era meio que, e deixa subentendido que eles têm um problema, né, o filme inteiro, toda a trama, eles meio que fica subentendido que eles têm algum probleminha, mas não explica por quê. A gente sabe porque a gente pegou o background dos quadrinhos, mas a gente vê que tem alguma coisinha rolando, mas a gente não sabe por quê. É meio que o Icaris roubou o posto da Tina, alguma coisa assim. Talvez mais pra frente seja citado isso. Mas aquela cena, pra mim, foi a melhor, entendeu? Na verdade, toda aquela cena, né, da luta final. Tem também a cena que a Thalita bem pontuou, da Mikari, que é maravilhosa. Enfim, várias, mas eu acho que essa eu consigo citar. Nossa, adorei, tipo, o pessoal até falou, tipo, até gritou no cinema, aê, valeu, arrasou! Bravo, bravo! Então, eu achei maravilhosa, acho que essa eu colocaria. Esse negócio de escolher uma, eu tenho muita dificuldade. Aquela cena que eu falei anteriormente, lá do Drug com a Jack, aquele diálogo eu achei muito intenso, achei forte, me marcou muito. Do ponto de vista da ação, aquela parte da Unimente ali, eu achei tão lindo, achei tão legal, e a Beatriz me fez pensar que realmente um deles não fez parte da Unimente, e o Unimente funcionou, né? Agora eu fiquei pensando,
seria talvez mais interessante se tivesse todo mundo ali participando daquilo, mas enfim, eu achei a cena esteticamente... Acho que ele podia ser puxado de onde ele estivesse, né? Tipo, eu tava esperando isso, falei, pô, ele vai vir também, mas o cara não apareceu. Mas então, é meio que igual uma Genkidama, né? O poder de quem vier, bom, não precisa ser de todos para funcionar. Mas aquilo eu achei lindo, eles subindo e aqueles cordões dourados lá, conectando eles. A mão emergindo, a mão ali daquele celestial, né? E a Cersei fazendo aquilo tudo meio que ficar em gelo, petrificado, deve ser petrificado, né? Porque gelo, dependendo do clima, não ia dar certo. Enfim, aquele final ali, para mim, foi redondo, lacrou, perfeito. Não, inclusive, gente, toda aquela estética, né? Quando eles vão lá e projetam, né, as armas, quando o Kingo vai lá e solta aquela... Eu não sei o que ele solta uns... Não sei se é... Uns Hadouken, mini Hadouken, né, uns raios, enfim. Mas também é uma coisa projetada, enfim. Quando eles se unem também, aqueles cordões que a Thalita comentou, toda aquela estética, toda aqueles gráficos, nossa, achei incrível. E é também uma coisa que a gente não tinha nos outros filmes, que eu achei maravilhosa. Então, mano, esse filme é o filme experimental. E tá aí uma característica da Chloe Zhao, né? Ela experimenta. Então, eu não sei até que ponto ela teve essa autonomia criativa, né, na estética, mas é um filme experimental total. Então, tem também essa vibe da Chloe Zhao, todo esse experimento que eles fazem. Dizem que o Kingo, nos quadrinhos, inclusive, ele não tem esse poder. Parece que ele usa uma espada que tem a ver com um esquema de samurai. Eu não sei, eu li. Mas eu achei que foi uma adaptação interessante, porque visualmente fica mais, sei lá, mais esteticamente rende mais do que, às vezes, todo mundo soltando poder e ele com uma espada de samurai ali. Ia ficar bem fora, mas né? É real. Mas o legal, não sei se vocês perceberam, que ele dá tipo uns tiros assim, mas ele pode também meio que reter aquilo por um tempo e acumular, e aí parece que o impacto é maior depois, né? Caraca, isso é muito maneiro, mais forte. Legal. Gente, eu amei a estética dos poderes que vocês estavam falando. Porque os dourados, né? Gente, fica tão bonito. Fica tão lindo as armas, né? Quando projeta a espada da Athena também. Eu acho sensacional. Eu não sei quem teve essa ideia, mas foi uma ótima sacada, que fica uma coisa bem elegante, bem clássica também, né? Apesar de ser... né, um efeito especial de muitos milhões de dólares, mas olha, de cenas, ai meu Deus, é difícil, mas eu vou ter que falar as mesmas que a Thalita falou, que aquele diálogo da Aja aqui com o Druig é muito bom, porque eu achei que é um dos momentos mais dramáticos do filme, né, mais fortes assim, porque realmente, imagina, você tá lá, você jurou proteger aquelas pessoas, porém você tem que deixar elas se matarem e cometerem genocídios. Não, né? Não faz sentido isso. Eu empatizei muito com o Druig naquela hora. E realmente, aquele confronto final ali deles com o Icarus, é muito boa aquela sequência toda. É muito legal, porque você vê, né, o Phastos ali fazendo as armas para prendê-lo, a Athena, a Makkari, todas vindo. Nossa, é muito legal. Eu achei que foi muito bem feito. Agora eu quero saber o seguinte, o que vocês acharam das ameaças que o filme trouxe? Ou seja, os deviantes e depois, né, no caso, obviamente, os celestiais. Né? Eu quero saber o que vocês acharam. Isso funcionou mesmo, de fato, para o filme? Olha, eu acho que a gente tem, né, a origem aí dos deviantes, a gente tem toda a introdução da ameaça, só que é uma coisa que a gente vai ver nos próximos filmes, né, não tem muito o que inventar, não tem muito o que trazer assim, sabe? Eles trouxeram, eles resolveram, é sempre assim no filme de origem. Traz a primeira ameaça, eles resolvem, só que meio que ficam vestígios para os próximos filmes. E é isso não saiu do roteiro. É o que a gente viu nos outros, é o que aconteceu nesse. Só que aí a ameaça vai ficando maior a cada nova era, né? A cada nova fase da Marvel. Então a gente viu lá
o fato do Thanos, que era um extraterrestre, né, entre aspas, um alienígena, então a gente acaba tendo essa ameaça que é de outro planeta, a gente também viu com o Loki, né? Enfim, a ameaça ficando maior a cada nova fase. Então acaba que uma hora ia surgir uma ameaça cósmica gigantesca que seria maior até mesmo que o Thanos. Então eu acho que, mano, o céu é o limite, literalmente, agora. Tem que apresentar essas novas ameaças e a gente vai ver a repercussão disso nos próximos filmes. Eles deixou bem claro aquele ultimato lá, tipo, ok, vocês optaram por isso, vocês vão ver agora as consequências a partir dessas decisões que vocês tomaram. E é uma coisa que a gente vai ver depois. Então eu acho que funcionou no filme, né, esses primeiros conflitos com esse primeiro celestial aí que eles iam gerar, e eles acabaram não gerando, né? O celestial maior, como é que é o nome dele? O Arishem. Ele deixou aí o ultimato, entendeu? Isso aqui não acabou, é muito maior que vocês, e é isso. Então a ameaça continua. Claro que a gente vai ter o multiverso, então eu tenho medo de virar uma bagunça, de ficar várias ameaças juntas, mas enfim, é a Marvel, entendeu? Até agora a gente pôde confiar, então eu acho que a gente pode dar um voto de confiança e continuar seguindo aí, mas eu tô bem ansiosa, até porque a ameaça vai ser bem maior, né, que a do Thanos e até mesmo do que o multiverso. Pois é. Quanto aos deviantes, eles são aqueles subvilões. Depois que você acompanha o filme, né, que você percebe isso. Inicialmente você acha que eles vão ser os bambambãs, mas no fundo eles são aqueles subvilões. Tanto que acabou que a escalação daquele ator que fez o Witch, que eu não sei o nome agora, no papel de um dos deviantes lá, aquele principal que absorveu o poder lá dos Eternos, o Crow, para mim não se fez muito necessária. Podia ter sido um ator menor, porque foi um papel muito pequeno para o potencial daquele cara. Enfim, se aqueles deviantes ainda fossem render mais para outros filmes, não me parece. Então, eu achei meio que inconsistente a escalação dele. Mas eu gostei da forma dos deviantes, acho que as batalhas renderam. Quanto aos Celestiais, para começar, eu achei bonita aquela cena, né? Do nada ela muda, assim, aqueles grandões, me lembrou um pouco o Thiago Warif, o Vigia, né? Que ficava assim, eu senti aquele plano, eu achei uma sacada legal, a forma de se comunicar com esses celestiais. Aí, quanto ao futuro, isso me preocupa um pouco, porque do jeito que foi apresentado para a gente, eles parecem os top vilões. Aí, quando eu penso no Kang lá da série do Loki, que parecia um vilão foda, que já não é mais, aí quando eu for assistir, por exemplo, Hawkeye, eu não sei que vilão que vai ser, talvez eu já olhe assim, já subestime. Então, eu não sei até que ponto foi interessante já liberar um vilão fodão no primeiro filme do Eternos. Não sei logisticamente como que a Marvel vai organizar isso. De repente, podia ter sido mesmo esse filme de origem, apresentação de personagens, uns deviantezinhos para matar e segurasse um pouco mais. Mas a Larissa falou bem, né? A Marvel sempre sabe se desenrolar, apesar de que... Eles estão abrindo muitas portas, eles estão deixando muitos ganchos. Nossa, eles estão deixando muita coisa em aberto. A cada filme, a cada série tem uma coisa nova em aberto. Fica cada vez mais complexo até para a gente acompanhar. Sim, a gente não sabe até onde vai dar. A gente acompanha meio que criteriosamente, mas não é todo o público que assiste com esse rigor de ver todos os filmes, de ver todas as séries. Então isso me preocupa. Pois é. E na primeira fase da Marvel, lá no começo a gente tinha as cenas pós-créditos iam construindo para ter a reunião dos Vingadores, né? A gente sabia onde aquilo ia dar. Agora tá bem aberto, né? Não tem, assim, acho que Kevin Feige, nosso querido Zé Boné, deve ter uma ideia de onde isso tudo vai dar, mas eu não arrisco nem palpites. Apesar de que é isso, né? Porque o Celestial, a figura do Celestial como vilão, eu acho muito interessante, é muito legal, porque justamente, né, é uma escala que a gente nem imaginava, né? Porque eles realmente têm os poderes ali de criar
vida, criar universos do nada. Que não é tão do nada assim, né? Porque envolve a morte de pessoas, planetas, etc. Mas enfim. Mas é isso, né? Como é que você trabalha em uma escala assim tão grande? Eu tô muito curiosa para ver. Mas os Deviantes eu achei meio. Tá aí, né? Eu achei meio qualquer coisa, mas tudo bem, né? Eles cumprem ali sua função. Eu achei meio sem graça, né? Tipo, assim, quando o Crow ele rouba, né, o poder ali do Gilgamesh, que ele fica meio antropomórfico, você fala, nossa, agora o negócio ficou sério. Mas no fim não é tão sério assim, né? Eu não senti essa, nossa, grande ameaça. Eu senti, vai dar um trabalhinho aqui, ele vai atrapalhar a vida deles, mas é isso. Mas, ô Bia, eu acho que foi meio que a pegada que aconteceu no O Esquadrão Suicida, esse último que a gente teve. No final das contas, a gente viu que a ameaça era outra, entendeu? Verdade, os vilões sim. que a gente tinha eram apenas os capangas lá, os bodes Sim. expiatórios lá, e quem era responsável era, tipo, outras pessoas, sabe? Outros seres, no caso. Então, eu acho que foi essa mesma pegada. E, mano, qual vai ser a próxima ameaça, sabe? Tipo, gente... Não, tá impossível agora. Eles estão colocando até ameaça cósmica. Gente, não sei, mano, até onde isso vai dar. E eu achei curioso que eles deixam um gancho muito explícito, né, para ter um segundo filme. Eu não lembro de cabeça assim, pré-Guerra Infinita, um filme que deixasse um gancho tão explícito, porque acaba ali, né, o Celestial convocando os Eternos que sobraram para ali um acerto de contas. Aí você fica, ok, cadê a data de Eternos 2 na minha mesa? Não, até porque, cara, na equipe dos Novos Vingadores vai ter que ter uns Eterninhos, senão eles não dão conta do recado, sinto muito. Aí que tá, o visual dos Celestiais, né, são muito, sim, imponentes, né, gigantescos, né, bizarramente enormes. Para uma equipe ali pequena, talvez ficaria bem difícil, né, de lutar contra uma ameaça desse nível aí. E realmente, cara, os Deviantes, tá, ok, né? Achei também bem na verdade. Graficamente, sim, visualmente, eles têm até um design bonito, legal. Mas não achei muito assim, interessante nele, não. Eles ficam legais depois que você descobre que eles também são criação dos Celestiais. Você fala, então quer dizer então que essa parada aqui é o outro lado da moeda, né? Então, assim, você tem ali os predadores, mas você cria também os heróis que vão proteger as pessoas daquele planeta contra os predadores, né? Que basicamente eles vão atrás de vida inteligente, né? Os Deviantes parece que eles matam, mas vão atrás de vida inteligente, né? Foi o que eu entendi, pelo menos. Mas depois também eu fiquei assim, pô, como que um grupinho pequeno de deviantes sobreviveu? Eles ficaram congelados, mas pô, mano, tem uma parte lá que parece que o Fastos, ele fala, pô, só tem aqui um restinho de deviantes aqui pra gente matar, né? E aí, de repente, surge um grupo lá congelado. Sei lá, cara, eu achei, né, tudo bem, tinha que ter os deviantes ali na trama, né, para funcionar. Mas eu achei que isso aí foi um pouquinho forçado, mas ainda dá para relevar. E de fato a gente vê que a ameaça mesmo ali são os Celestiais, apesar deles terem o poder de criar a vida e tal. Mas acabou funcionando no final das contas. E é isso, galera. Vamos aqui para as nossas notas, né? O momento aqui dos nossos balões. Vamos ver qual a nota que a galera vai dar aqui hoje. De 0 a 5 balões. Larissa Pansani, fala para mim. Olha, gente, eu gostei pra caramba, eu vou dar 5, porque eu tava bem ansiosa. A gente tava falando aqui que o hype tava bem grande, a Bia também concorda comigo. Era o filme que eu tava mais esperando. A gente teve Viúva Negra, a gente teve Shang-Chi, Eternos, e agora a gente vai ter Spider-Man. É o que eu tava mais hypada, é o que eu tava mais ansiosa, principalmente pela Angelina Jolie, porque eu queria muito ver ela num filme do universo da Marvel. A Salma Hayek também. Enfim, a gente queria ver essas grandes atrizes, né, essas grandes estrelas e astros também no universo da Marvel. E eu gostei pra caramba.
ultrapassou minhas expectativas, eu gostei pra caramba do filme, não tô entendendo real as críticas, mas enfim, né, haters gonna hate, então a gente faz aqui nossas críticas positivas e segue o baile. Então, minha nota é 5 mesmo, adorei e pretendo ver de novo no cinema. Thalita Amaral, conta pra mim, de 0 a 5 balões, qual a sua nota para Eternos? Como eu disse, né, eu gostei bastante. Lá no site eu fiz crítica, eu dei 8,5, então na proporção, para eu não dar quebrado, eu vou arredondar para cima, estou dando 4,5 balões. Gostei bastante do resultado, acho que vai ser promissor no futuro do MCU. Tem muitos personagens que vão agregar bastante, enriquecer a trama, e eu quero continuação, e caguei para os haters, acho que foram críticas vazias, assistam de novo, porque vocês assistiram errado. Vamos lá, Bia Amêndola, de 0 a 5 balões. Fala para mim, qual a sua nota para Eternos? Olha, lá no Omelete, na live, eu dei 4 ovos porque a gente não tem o meio ovo. Mas como, né, aqui a gente pode ter a meia estrelinha, eu vou dar 4,5. Gostei bastante. Acho que o filme faz um ótimo trabalho de apresentar, né, esse novo lado da Marvel, esses novos personagens para a gente. E ele me deixou ansiosa para ver mais, que acho que era o objetivo, né? E é isso, né? Um elenco maravilhoso, os personagens muito bem trabalhados. Então, realmente valeu a pena para mim. E ficou muito boa a live, tá? E eu acabei assistindo no outro dia, mas ficou muito, muito boa a discussão de vocês lá, né? Então, vamos lá assistir também. Obrigada. Né? Indico aí para todos os ouvintes aí. 4,5 é a minha nota aí, gostei demais. Para quem não tinha hype nenhum, a Thalita sabe disso. E acabei me surpreendendo bastante, né? Gostei demais. Então é isso, cara. É um filme novo, uma nova roupagem, né? Tá trazendo aí muita coisa nova, ousada. A gente precisa de mais disso aí mesmo. Então, 4,5 é a minha nota. Momento TCC. Caixa postal aí. Vamos lá, galera. Fiquem à vontade. Bom, gente, para quem acompanha os episódios aqui do Papo Nerd, quase toda semana eu tô aqui, né? Faz um tempinho que eu não participava. Então é isso. Eu sou a Larissa Pansani, tenho meu canal no YouTube, Lalipop, faço resenhas de filmes, comento sobre séries, tudo que tá dentro do universo, né, da cultura pop. Também faço parte do Teoria Geek, toda semana eu tô por aqui, né, comentando alguma coisa, faço também algumas lives, né, de alguns canais parceiros nossos. Então, se vocês quiserem, podem me encontrar no meu canal, Lalipop, ou nas minhas redes sociais, tanto Twitter quanto Instagram, que é o Lari Pansani. É isso. Primeiro eu quero agradecer, Thiago, pelo convite de novo, foi um prazer bater papo com vocês, foi show. Você consegue me encontrar lá no Instagram, no @Thalita com THS Amaral. Meu Twitter é esse também. Eu escrevo para o Fórum Nerd, é um site onde a gente coloca críticas, textos especiais, listas sobre as principais séries, filmes, quadrinhos. E o Fórum Nerd você encontra no Instagram, no @Fórum Nerd, no Twitter, no Nerd_Fórum. E a gente também tem um podcast, que é o Não É Uma Cópia, que está disponível nos principais streamings. Obrigadão, galera. Beijo. Eu sou a Bia Amêndola. Vocês podem me encontrar no Instagram e no Twitter, no @Bia_Amêndola. E eu também sou editora lá do site Omelete. Que vocês, né, por favor, entrem lá, que tem muito conteúdo legal sobre filmes, séries, Marvel, DC, quadrinhos, todo esse universo que a gente ama muito. Sem acompanhar a gente no site e nas redes sociais e no YouTube. Brigadão mesmo, de coração. Valeu, meninas, por terem atendido ao chamado do Papo Nerd. Vocês são as eternas aqui desse episódio.
Então, muito obrigado pelo carinho. Larissa estava um pouco sumida aí, mas está de volta com a gente. Thalita, muito bom ter você aqui mais uma vez, né? E vai voltar também mais vezes aí para ficar junto com a gente. Pode chamar. E a Bia já é de casa, né? Tá com a gente aí sempre que pode, né? Muito obrigado, galera. Valeu, Ti. E é isso, vamos finalizando aqui mais um podcast do Papo Nerd, episódio número 70. Deixamos aqui as nossas impressões sobre o filme dos Eternos. Indicamos aí para vocês também, né? Fica aqui, um baita filme. E para você que nos ouviu até agora, obrigado pelo carinho e aproveite para curtir esse episódio, seguir a gente aí no Spotify, compartilhar com todos os seus amigos, siga também as nossas redes sociais aqui e toda essa galera que está presente, tá tudo linkado aí no post, galera. Para dúvidas, críticas e sugestões, mandem um e-mail para papointernerd@gmail.com. Eu sou o Thiago Moura, TM, quem quiser me seguir, tô lá no Twitter, no Instagram. Então é isso. Até mais e obrigado pelos peixes. Né? A gente tem... Peraí, faltando 10 minutos aqui. É um personagem bem nos moldes da Marvel, né? Nada do que a gente já não tenha visto. É um Thor diferentão. Enfim, não traz nada de novo. Tem muito a cara de Bolsominion. Eu falo agora, porque já tá acabando? Ou você... tá. Não, cara. Você acha que você consegue falar 3 minutos? É pouco, né, cara? É pouco, né? Se o Icaris é um bolsominion, o Droig é um lulista. Com certeza. Petista, comunista. Já ia me mutando aqui do nada. Vamos ver algo. Não, peraí, agora é a parte aqui, né, dos agradecimentos aqui. Não, eu tenho que finalizar primeiro, né? Cara, hoje eu tô meio voado hoje, cara, sério mesmo. Este podcast foi editado por Thiago Moura TM.